Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 2. A esquerda hegeliana. 1. A desintegração do hegelianismo. Tal como outras filosofias de características semelhantes, a tentativa de Hegel de uma síntese universal dá lugar muito rapidamente a resultados discordantes. Imediatamente após sua morte, ocorrida em 1831, torna-se manifesto que tanto sua teoria geral da consciência como sua aplicação ao significado da história e aos problemas do direito e da política são suscetíveis de interpretações diferentes e contraditórias. Em particular, não está claro em que medida o conservadorismo político de Hegel é uma consequência natural de sua filosofia da história, ou se pode ser separado desta como uma opinião privada e pessoal. Para os intérpretes de Hegel de tendência radical, parece evidente que uma filosofia que proclama o princípio da negatividade universal, que considera cada fase sucessiva da história como a base de sua própria destruição, uma filosofia que apresenta o processo crítico e autoaniquilador como a lei eterna do desenvolvimento espiritual, não pode conceder consistentemente a legitimidade de qualquer situação histórica nem reconhecer qualquer tipo de Estado, religião ou filosofia como irrefutável e definitiva. A doutrina de Hegel, à parte das ideias políticas explícitas que inclui, encerra duas questões essenciais que parecem difíceis de reconciliar e provavelmente são contraditórias ao menos em algumas de suas consequências. Por um lado, o hegelianismo é inexoravelmente anti-utópico, condena expressamente o ponto de vista que, diante de uma determinada realidade histórica, formula exigências baseadas em ideais normativos arbitrários, presunções moralistas e ideias acerca de como o mundo deve ser. A dialética de Hegel é um método de compreensão da história passada, que não pretende projetar-se para o futuro, de fato, condena qualquer extrapolação semelhante e não aspira a configurar o curso dos assuntos humanos. Deste ponto de vista, pode parecer que o hegelianismo significa o reconhecimento da história e do status quo como realidades não menos incomovíveis que as regras da lógica, de modo que qualquer protesto contra o mundo presente em nome de outro imaginário deve ser rejeitado como capricho, certamente compreensível mas estéril, de uma consciência imatura. Por outro lado, a apologia hegeliana da razão pode ser tomada igualmente como postulado de um mundo razoável, como a exigência de que a realidade se torne racional e que a história empírica coincida com as exigências do espírito em sua luta pela liberdade. Na primeira interpretação, o sistema hegeliano tende à aceitação contemplativa do processo histórico como algo natural e inevitável, condenando a futilidade de qualquer revolta contra ele. Na interpretação oposta, fomentam o espírito de desconfiança e crítica, exigindo a confrontação de qualquer mundo existente com os imperativos da razão, e inclui certos critérios que facultam a humanidade julgar e criticar a realidade e exigir sua reforma. Poucos anos após a morte de Hegel, seu sistema atuou como a doutrina oficial do Estado prussiano, os apologistas desse Estado recorreram a essa teoria, e as autoridades passaram a ocupar cátedras universitárias com hegelianos. Essa situação mudou rapidamente em meados dos anos 30, quando se tornou evidente que os discípulos mais ativos de Hegel tinham ideias incompatíveis com a monarquia cristã prussiana e que seu pensamento incluía elementos radicais, especialmente no que se refere à crítica da religião estabelecida. O célebre tão interpretado aforismo de "o que é real é racional" pode ser interpretado como uma justificação de qualquer situação de fato por sua mera existência ou, ao contrário, no sentido de que um fato empírico só merece chamar-se real quando se conforma às exigências da razão histórica. Desse ponto de vista, os elementos contrários à razão não são verdadeiramente reais, ainda que possam ser empiricamente mais evidentes que os racionais. Esta foi a interpretação que finalmente prevaleceu, principalmente em razão das obras da esquerda hegeliana. No entanto, deixou sem resposta a pergunta: e mediante que sinais temos que distinguir os traços reais e racionais do universo daqueles de caráter ilusório e irracional? Devem estabelecer-se esses critérios independentemente dos fatos da história, segundo os ditames arbitrários de uma razão pré-histórica, ou devem inferir-se da história? E, neste último caso, como definimos o papel do conhecimento histórico na formação da opinião ou na operação normativa do espírito? Em outras palavras, em que medida e em que sentido podem derivar-se regras do conhecimento da história que nos permitam julgar a racionalidade do mundo tal como é na atualidade? Se não podem derivar-se regras desse tipo, elas são tão vacuamente formais quanto o imperativo kantiano. O movimento dos jovens hegelianos, como se denomina, isola como tema dominante da filosofia de Hegel o princípio da negação permanente como lei inelutável do desenvolvimento espiritual gradualmente. Isso deu lugar a uma atitude de crítica radical na política, algumas de cujas formas forneceram a base filosófica do comunismo. Em um de seus primeiros escritos, Engels observou que a esquerda hegeliana era a aproximação natural ao comunismo e que os comunistas hegelianos como Hugh eram a prova de que os alemães deviam adotar o comunismo se quisessem permanecer fiéis à tradição filosófica que vai de Kant a Hegel.
É certo que essa observação pertence à época em que o próprio Engels estava ligado aos jovens hegelianos e é contrária a opiniões posteriores à sua ruptura com estes, no entanto, é típica das esperanças acalentadas nas primeiras etapas de uma radicalização do sistema do mestre. O jovem hegelianismo foi a expressão filosófica da oposição republicana e democrático-burguesa que criticava a ordem feudal do Estado prussiano e voltava seus olhos com esperança para a França. As províncias ocidentais da Prússia, Renânia e Westfália estiveram sob domínio francês durante quase 2 décadas, beneficiando-se de diversas reformas napoleônicas, como a abolição dos estados e privilégios feudais e a igualdade perante a lei. Após sua anexação à Prússia em 1815, tornaram-se um centro natural de intensos conflitos com o sistema monárquico. No âmbito da literatura, a oposição foi liderada no início dos anos 30 pelo grupo conhecido como Junges Deutschland, Jovem Alemanha, e posteriormente pelos hegelianos radicais que, nessa época, se concentravam em Berlim. Esse grupo constituiu uma reunião de jovens filósofos e teólogos, Köppen, Rutenberg e Bruno Bauer, que reinterpretavam o cristianismo com o espírito hegeliano e com os quais Marx entrou em contato na época em que começou a formular suas próprias ideias. 2. Davi Strauss e a crítica da religião. Uma das principais manifestações literárias da esquerda hegeliana é das Leben Jesu, Vida de Jesus, 1835, de Davi Strauss, que tenta aplicar o hegelianismo a uma reconstrução filosófica das origens do cristianismo. Para a geração instruída em Kant, Fichte e Hegel, o fato de que o universo está regido pelo espírito é tão evidente que não necessita de prova, mas deve explicar-se de que modo se rege exatamente. Os jovens hegelianos, especialmente em sua última etapa, entre 1840 e 1843, propõem-se fichtenizar Hegel, por assim dizer, reintroduzindo o aspecto da obrigação, solem, dever ser, em sua noção da história. Isto é, consideram a razão hegeliana em um sentido eminentemente normativo, em todas as realidades sociais devem submeter-se a critérios inquestionáveis de racionalidade. O cristianismo é a primeira vítima desse ataque. Strauss utiliza premissas hegelianas para invalidar a crença hegeliana no caráter absoluto da religião cristã. Desse modo, aplica o método hegeliano contra seu criador em uma questão de excepcional importância. Seu raciocínio é que nenhuma religião, nem a cristã nem qualquer outra, pode supor-se portadora da verdade absoluta. O cristianismo, como as demais crenças, é apenas uma etapa transitória, ainda que necessária, na evolução do espírito. Os evangelhos não são um sistema de símbolos filosóficos, mas uma coleção de mitos judaicos. Em sua interpretação mítica dos evangelhos, Strauss vai tão longe a ponto de questionar inclusive a existência de um Jesus histórico. Ao mesmo tempo, está convencido de uma completa presença imanente de Deus na história, rejeitando tudo o que resta, no hegelianismo, da ideia de um Deus pessoal. Em particular, o mito de uma encarnação individual do absoluto em uma pessoa histórica é absurdo, e a razão infinita não pode expressar-se plenamente em nenhum ser humano finito. A crítica de Strauss e as polêmicas que suscitou levaram à cristalização da esquerda hegeliana, tornando-a consciente de sua própria identidade. Isso se expressa, antes de tudo, na convicção de que o método dialético de Hegel não pode, sem contradizer-se a si mesmo, permitir a crença na finalidade da história de qualquer civilização. O rechaço da crença cristã em um Deus encarnado é um exemplo essencial dessa visão, ainda que apenas particular. Em consequência, a dialética da negação não pode deter-se na interpretação da história passada, mas deve prosseguir em direção ao futuro, não sendo meramente uma chave para a compreensão do mundo, mas um instrumento de crítica ativa, deve projetar-se em direção a possibilidades históricas não cumpridas e transformar-se, de pensamento, em ação. 3. Seskolsky e a filosofia da ação. Na transformação da dialética da negação de Hegel em uma filosofia da ação ou na exigência de abolir a diferença entre ação e filosofia, desempenha um papel essencial o escritor polonês Konrad August Seskolsky, especialmente em sua primeira obra Prolegomenas ur Historiosophii, Prolegômenos à Historiosofia, 1838. Seskolsky, 1814 a 1894, estudou em Berlim a partir de 1832 e interessou-se pelo hegelianismo por meio de Karl Ludwig Michelet, a cujas conferências assistiu, chegando a tornar-se seu amigo por toda a vida. Os Prolegomena propõem uma revisão da filosofia da história hegeliana, rompendo com sua tendência contemplativa e retrógrada. A filosofia deve converter-se em um ato de vontade em vez de ser meramente reflexão e interpretação, devendo voltar-se para o futuro em vez de para o passado. Segundo Seskolsky, o racionalismo de Hegel havia proibido à filosofia considerar o futuro, obrigando-a a limitar-se ao passado. Mas a síntese universal de Hegel é em si apenas uma etapa histórica particular de um desenvolvimento intelectual que é necessário superar. Seskolsky divide a história humana em 3 etapas ao estilo dos milenaristas medievais como Joaquim de Fiore, a quem faz referência em suas últimas obras.
A antiguidade está dominada pelo sentimento, e então o espírito vive em um estado de imediatez pré-reflexiva e elementar e de unidade com a natureza, expressando-se primordialmente na arte. O espírito está em si e não conhece ainda a separação entre mente e corpo. A segunda etapa, que se estende até o tempo presente, é a aberta pelo cristianismo, que significa um período de reflexão no qual o espírito se volta para si mesmo, deslocando-se da imediatez sensorial para a abstração e a universalidade. Apesar de todos os processos e transformações produzidos desde a vinda de Cristo, a humanidade permanece ao nível do espírito para si, für sich, para si. A obra suprema e final do espírito nessa etapa é a própria filosofia de Hegel, a absolutização do pensamento e da universalidade em detrimento da existência individual, da vontade e da matéria. Ao longo dos séculos cristãos, a humanidade permanece em um estado de intolerável dualidade, no qual Deus e o mundo temporal, o espírito e a matéria, a ação e o pensamento estão opostos como valores antagônicos. Mas essa era atinge seu termo. Já é o momento de uma síntese final do cristianismo e do hegelianismo que preserva ambos precisamente no sentido hegeliano, isto é, conservando toda a riqueza dos tempos passados. Isso põe fim ao dualismo de matéria e espírito, de conhecimento e vontade. Falando com propriedade, a filosofia chega ao seu ponto final com Hegel, e isto é, no futuro, o espírito não se expressa na especulação filosófica, mas aquilo que até o presente se manifesta como filosofia coincide com a atividade criadora do homem. Não se trata tanto de uma filosofia da ação, isto é, de uma filosofia que glorifica a ação, mas da fusão real da atividade filosófica na prática sintetizadora da vida. O espírito, desenvolvendo suas possibilidades fora de si, ao si, a partir de si, assimila tanto a natureza, que esteve marginalizada na época cristã, como o pensamento, ao qual essa época rende culto de forma unilateral. A nova era da síntese final significa também uma reabilitação do corpo, em ela reconcilia a subjetividade com a natureza, Deus com o mundo, a liberdade com a necessidade, os desejos elementares com os preceitos exteriores. O céu e a terra unem-se em amizade eterna, e o espírito, completamente consciente de si e plenamente livre, não distingue mais entre sua vida ativa no mundo e seu pensamento acerca dele. Se os séculos cristãos mergulham a humanidade em um penoso estado de disrupção, isso não significa que o sofrimento tenha sido evitado. A história se desenvolve de acordo com as necessidades inatas do espírito, e o pecado original, Felix culpa, deve preceder a grande ressurreição por vir. À luz da síntese final, todos os acontecimentos são considerados como tendentes à salvação, e todas as manifestações conflitivas do espírito mostram-se como contribuições para o renascimento futuro. A principal contribuição de Tsiolkovsky para a evolução do hegelianismo consiste na ideia de identificar a filosofia com a ação, transformando assim a noção anterior de filosofia. É discutível em que medida, se em alguma, deve ser considerado um membro da esquerda hegeliana. Na medida em que a identificação da filosofia com a ação aparece posteriormente na obra de Hayes e se converte, por meio dele, em uma pedra angular do marxismo, parece natural considerar Tsiolkovsky como hegeliano de esquerda, como fazem Adorno e outros autores. Alguns, como Garevix, objetam a essa identificação o fato de que, em suas últimas obras, Gotthum Palingenesie, Deus e Palingenesia, 1842, e especialmente Oxinais, Nosso Pai, volume 1, 1848, Tsiolkovsky formula sua tríade em termos de história sagrada, com os períodos de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, inclinando-se assim a favor de um Deus pessoal, que, no entanto, alcança sua perfeição na história humana, e da imortalidade pessoal ou, mais precisamente, da reencarnação. Na Alemanha, a esquerda e a direita hegelianas distinguem-se primordialmente por suas respectivas atitudes em relação à religião e ao cristianismo, e, desse ponto de vista, Tsiolkovsky não pode ser incluído nas fileiras da esquerda. Esta última não o considera como membro, ainda que a unidade de filosofia e ação se converta rapidamente em um grito de guerra radical. Por outro lado, Michelet defende Tsiolkovsky, sustentando que suas ideias não vão além de um hegelianismo ortodoxo. O próprio Tsiolkovsky, ao atacar Feuerbach, considera o naturalismo e o ateísmo deste último como consequências naturais do hegelianismo e, ao fazê-lo, situa-se, segundo os critérios alemães, à direita de Hegel. Quanto a Hayes, ainda que siga Tsiolkovsky na questão crucial, não aceita sua historiosofia. Em particular, supõe que as sínteses de pensamento e ação têm lugar desde as origens da história e que a nova era não é simplesmente uma questão de futuro, mas se inaugura com a reforma alemã. Alguns autores, como Avaliki, observam que, enquanto na Alemanha a direita e a esquerda se distinguem por sua atitude em relação à religião, isso não ocorre na França, de onde Tsiolkovsky deriva grande parte de sua inspiração. A interpretação religiosa do socialismo e a concepção de uma nova era como cumprimento do verdadeiro conteúdo do cristianismo são, de fato, moeda corrente no socialismo francês dos anos 30 e 40 do século passado.
Tsiolkovsky está fortemente influenciado por Fourier e pelos Saint-Simonianos, incorporando em sua soteriologia um elaborado sistema de reformas sociais. A questão do lugar de Tsiolkovsky no mapa das disputas pós-hegelianas não é especialmente significativa para a história do marxismo, tampouco, desse ponto de vista, acrescenta importância à sua posterior fortuna filosófica e à sua contribuição para a cultura polonesa. É certo que essa divisão da história em 3 etapas e sua crença em uma síntese final e futura do espírito e da matéria não são novas, sendo bastante comuns na literatura filosófica francesa. Não obstante, desempenham um papel essencial na pré-história do marxismo ao expressar em linguagem hegeliana, e no contexto dos debates hegelianos, a ideia de uma futura identificação, e não meramente reconciliação, da atividade intelectual com a prática social. Dessa semente surge posteriormente a escatologia de Marx. O dito mais citado de Marx, os filósofos se têm limitado a interpretar o mundo de diversas formas, no entanto, trata-se de transformá-lo, não é senão uma repetição da ideia de Tsiolkovsky. 4. Bruno Bauer e a negatividade da autoconsciência. A ideia do espírito que, como simples espírito, se opõe sempre ao mundo existente, sempre criativo, crítico e em um estado de constante inquietude serve aos hegelianos como instrumento de crítica política e religiosa. Os hegelianos esperam e confiam em que essa força irresistível de suas ideias derrube eventualmente todas as instituições anacrônicas, colocando o Estado em conformidade com as exigências da razão. No plano político, sua crítica é de tipo geral e abstrato, inspirando-se em grande parte nos ideais da Ilustração. Mais rapidamente os hegelianos perdem as esperanças depositadas em uma transformação rápida produzida exclusivamente pela crítica filosófica. À medida que os jovens hegelianos começam a manifestar sua atitude destrutiva em relação ao sistema, as autoridades deixam de prestar apoio ao hegelianismo, e seus partidários veem-se submetidos a uma crescente confusão. Bruno Bauer, 1809 a 1882, que inicia sua carreira como teólogo protestante ortodoxo, abandona a linha ortodoxa em 1838, Die Religion des Alten Testaments, a religião do Antigo Testamento, passando a escrever panfletos de caráter mais anticristão do que qualquer outro na Alemanha de sua época, incluídas as obras de Feuerbach. Transfere-se de Berlim para Bonn, em cuja universidade exerce como privatozente, enquanto seus ataques ao cristianismo se tornam cada vez mais duros. Bauer interpreta a história em geral, ao estilo hegeliano, como uma expressão do desenvolvimento da autoconsciência do espírito. Ao mesmo tempo, concebe o conjunto da realidade empírica em termos fichteanos como uma coleção de negações, como uma resistência que o espírito deve necessariamente vencer no curso de seu progresso infinito. O significado de tudo que empiricamente consiste no fato de que pode e deve ser superado, que constitui um centro de resistência contra o qual se dirige a atividade crítica do espírito. O princípio dessa atividade é uma negação sempre inquieta, uma crítica perpétua do que existe simplesmente porque existe. A história está determinada pelo permanente antagonismo entre o que é e o que deve ser, expressando-se este último pelo espírito em sua busca da autoconsciência. Esse princípio, eminentemente fichteano e não hegeliano, forma o núcleo da crítica da religião de Bauer. Em sua opinião, o evangelho narrativo não contém nenhuma verdade histórica, sendo meramente uma expressão de uma etapa transitória da autoconsciência, uma caprichosa projeção das vicissitudes destes acontecimentos históricos. O cristianismo presta um serviço ao desenvolvimento do espírito pelo fato de que desperta a consciência dos valores que pertencem a todo ser humano, mas, ao mesmo tempo, cria uma nova forma de servidão, exigindo dos indivíduos que aceitem a submissão a Deus. O crescimento do poder do Estado na Roma imperial obriga os homens a reconhecer sua impotência face ao mundo exterior. A autoconsciência retira-se para si mesma e declara que o mundo é desprezível, como o único meio de escapar à sua situação. Convém notar que, na opinião de Bauer, a ideia do cristianismo é em si um produto da cultura romana, com isso, minimiza o papel que desempenha na sua formação a tradição judaica, atribuindo uma importância muito maior à filosofia popular estoica. No cristianismo, a alienação religiosa alcança sua forma extrema, o homem desprende-se de sua própria essência e a confia a forças míticas, às quais passa a render culto. A principal tarefa da etapa atual da história é devolver ao homem sua essência alienada, libertando o espírito das amarras da mitologia cristã e separando o Estado da religião. Uma consequência prática da historiosofia de Bauer é a exigência de laicização da vida pública. No entanto, nunca é partidário do comunismo, ao contrário, sustenta que, se fosse possível criar um sistema baseado em princípios comunistas, este tenderia a submeter a si toda a atividade e todo o pensamento humano, destruindo assim a liberdade de pensamento e a individualidade e substituindo a atividade criadora do espírito por um código de dogmas oficiais. Em 1841, durante os anos de sua cátedra em Bonn, Bauer publica anonimamente um panfleto satírico intitulado Die Posaune des Jungsten über Hegel den Atheisten und Antichristen, em ultimatum, a trombeta do juízo final sobre Hegel, o ateu e anticristo, um ultimato.
Marx participa dessa obra, mas não se sabe em que medida. Provavelmente sua participação não é muito grande, pois toda a obra está repleta de citações bíblicas e referências à literatura teológica que se devem logicamente à erudição de Bauer. O livro é uma crítica aberta a Hegel do ponto de vista da teologia protestante ortodoxa, denunciando as implicações ateias de sua doutrina. Com pretendida indignação, o autor mostra que o panteísmo de Hegel tem seu desenvolvimento natural no ateísmo radical e que seu verdadeiro alcance havia sido posto de manifesto pelos jovens hegelianos, os únicos expositores fiéis de sua doutrina. Hegel é um inimigo da Igreja, do cristianismo e da religião. Inclusive seu panteísmo não é mais que uma mera farsa, e a religião não ocupa nenhuma parte em seu sistema, exceto como a relação da autoconsciência consigo mesma, e qualquer coisa que difira dela deve ser interpretada como um elemento, momento, seu. A crítica de Hegel da religião sentimental de Jacobi Schleiermacher é errônea. Em Hegel a acusa de subjetivismo, como se ele fosse uma testemunha da realidade da existência de Deus, o que é absurdo. Representando o espírito finito como uma manifestação do espírito universal, Hegel faz deste último uma projeção da autoconsciência histórica, enquanto o infinito aparece meramente como uma autonegação da finitude, isto é, Deus não é, em última instância, mais que uma criação do ser humano, que com diabólico orgulho aspira a ser todo-poderoso. Igualmente, o espírito do mundo hegeliano adquire realidade apenas graças à atuação da autoconsciência histórica humana. A história humana é então autossuficiente e não tem um significado para além de seu próprio autodesenvolvimento. Por isso, segundo Hegel, Deus morreu e a única realidade é a autoconsciência. Tudo isso se encaixa perfeitamente, na opinião de Bauer, com os demais elementos do sistema de Hegel em sua glorificação da razão e da filosofia, sua crítica violenta de tudo o que existe simplesmente pelo fato de existir, seu culto à Revolução Francesa, seu amor pelos gregos e pelos franceses, seu ódio e desprezo pelos alemães, como uma nação de covardes, incapaz de fazer qualquer coisa sem a religião, inclusive em seus pensadores mais radicais e racionalistas, e seu desagrado pela religião em geral. A religião, a Igreja e a crença em Deus apresentam-se como obstáculos que o espírito deve superar a fim de alcançar um domínio absoluto. Finalmente, a humanidade deve advertir que, quando crê estar contemplando Deus, está simplesmente olhando sua própria face no espelho, e que, por trás do espelho, não há nada. Embora a obra de Bauer pretenda ser o protesto de um cristão crente diante da maldade do blasfemo, seu raciocínio básico é autenticamente sincero. Hegel é interpretado como um alter ego de Bruno Bauer, como um farsante e um ateu, um devoto do autoconhecimento. A ideia absoluta de Hegel não é mais que a autoconsciência que o espírito se esforça por alcançar através das sucessivas manifestações de si mesmo. O Weltist realiza-se apenas no espírito humano, cada etapa de sua atuação termina na adoção de uma forma que começa por elevá-la e exige sua superação tão logo alcança sua realização. Toda a forma de vida do espírito torna-se rapidamente anacrônica e irracional, desafiando o espírito, por sua mera existência, a um novo esforço de crítica e oposição. A filosofia é a crítica que sabe como as coisas devem ser e, para sustentar esse saber, é tarefa da filosofia condenar e destruir o mundo que encontra, atacando especialmente as formas estabelecidas da mitologia religiosa. Estas são as próprias ideias de Bauer, e não é surpreendente que, considerando que a tarefa mais urgente da humanidade é a destruição do cristianismo, seja visto com desconfiança na faculdade de teologia protestante, sendo eventualmente privado de sua cátedra. Como se pode ver, a filosofia de Bauer considera a atuação do intelecto como algo essencialmente negativo. Enquanto a filosofia da história de Hegel se esforça por manter um nexo positivo entre a ideia e a realidade empírica, Bauer e outros hegelianos de sua escola reintroduzem um dualismo radical entre o espírito crítico e o universo existente. Em sua interpretação, o espírito não é mais que um agente de uma dissolução eterna a qual está submetido todo elemento do mundo empírico. O espírito não possui nenhum apoio positivo na própria realidade, e seu único suporte desse tipo consiste nos imperativos da razão que estão sempre adiante da realidade. A ideia é um tribunal que julga o mundo de acordo com suas próprias leis suprahistóricas, e toda a realidade empírica é objeto de condenação aos olhos do espírito. O espírito define-se por sua função destrutiva, e o mundo é essencialmente a inércia que se opõe à crítica. Dessa forma, o espírito e o mundo definem-se negativamente por sua relação mútua. A história não pode desenvolver por si mesma os princípios pelos quais devem ser julgadas cada uma de suas etapas, mas, para poder mudar, deve ser julgada com base em exigências suprahistóricas. As bases da mudança histórica estão fora da história. O espírito deve romper a concha que lhe impõe o mundo empírico, mas não pode derivar do mundo a força de que necessita para sua tarefa destrutiva. A crítica de Bauer da alienação religiosa reflete-se vivamente na primeira etapa do pensamento de Marx, incluindo a famosa comparação da religião com o ópio. Ao mesmo tempo, a filosofia do autoconhecimento é um dos principais pontos em oposição aos quais Marx começa a delinear sua própria filosofia. 5. A Arnon Hugh.
A radicalização da esquerda hegeliana. Outros pensadores da esquerda hegeliana reinterpretam a filosofia do mestre em termos semelhantes. Arnon Hugh, como editor de um periódico, emprega todos os seus esforços para consolidar o jovem hegelianismo como movimento político. Junto com outros intelectuais da época, Hugh experimenta uma evolução que gradualmente radicaliza a crítica antirreligiosa e transfere seu impacto para o âmbito da política. Entre 1838 e 1841 edita o periódico filosófico dos jovens hegelianos, Alice Jarbucher, Anais de Halle, que em seus começos compartilha com Hegel a ilusão de que a Prússia é a personificação da razão histórica. Originalmente, os jovens hegelianos acreditam que a autoconsciência histórica é uma prerrogativa do sistema prussiano e que o desenvolvimento da liberdade exigido pela razão histórica pode ocorrer nele gradualmente por meio de reformas pacíficas. Na opinião dos colaboradores do periódico, o ideal para o qual a Prússia deve evoluir é uma monarquia constitucional protestante. Contudo, seu protestantismo não deve significar o domínio de nenhuma igreja organizada, mas a conformidade de todas as instituições públicas com as exigências da razão e a submissão voluntária da razão aos princípios científicos. A filosofia dos jovens hegelianos reflete-se em postulados antifeudais, na abolição dos estados privilegiados, abertura do acesso aos cargos públicos, liberdade de expressão e de propriedade, isto é, um estado burguês igualitário. Concebem um estado racional de acordo com as ideias da Ilustração, tal como se refletem na trajetória de seu herói Frederico o Grande. Para eles, não se trata de uma mera utopia especulativa, mas de uma etapa do curso natural da história na qual a Prússia, naquele momento, desempenha uma missão especial. Desse ponto de vista, atacam o catolicismo como uma religião de tempos passados, que exalta o dogma acima da razão, atacam também o protestantismo ortodoxo e o sentimentalismo pietista, assim como a filosofia romântica, que coloca a razão abaixo da emoção e submete o espírito ao culto de uma natureza irracional. A mudança de orientação política dos jovens hegelianos traz consigo uma modificação da crença na razão histórica. O governo prussiano responde às declarações de princípios dos jovens hegelianos com diversas medidas repressivas, especialmente após 1840, quando o novo rei, Frederico Guilherme IV, em quem os radicais depositam suas esperanças, revela-se um firme defensor da antiga ordem de classes e da monarquia hereditária prussiana, restringindo ainda mais a liberdade política e a tolerância religiosa. Arnon Hugh e outros colaboradores do Alice Jarbucher, posteriormente Deutsche Jarbucher, Anais Alemães, editado por Hugh de 1841 a 1843, deixam de acreditar que a Prússia evoluiu por si mesma para o reino da razão, percebendo a grande distância existente entre seus ideais e o estancamento da situação social. É então que adotam a teoria de uma inevitável inarmonia entre as exigências da razão e o mundo empírico. A razão já não é um instrumento de reconciliação com a realidade, sendo esta racional por definição, torna-se uma fonte de obrigação, um padrão com o qual o mundo deve ser confrontado. A ação prática e a crítica consciente são categorias que expressam a oposição entre o mundo como deve ser e como é na realidade. Hugh afirma que Hegel traz seu próprio idealismo quando absolutiza formas particulares de vida social e espiritual, o Estado prussiano e o cristianismo protestante, como o cumprimento último das exigências da razão, abandona assim o princípio da crítica eterna e transforma seu sistema em uma apologia de uma atitude meramente contemplativa e conformista diante do universo. A radicalização do jovem hegelianismo adota três formas principais. Em filosofia, manifesta-se como uma ruptura com a doutrina de Hegel do autocumprimento da história e como uma aceitação da oposição entre os fatos da história e a razão normativa. No âmbito religioso, os jovens hegelianos rejeitam a tradição cristã mesmo em suas formas mais diluídas e panteístas e adotam uma posição de ateísmo extremo, formulada pela primeira vez por Bauer e Feuerbach. Na política, abandonam as esperanças reformistas e aceitam a perspectiva revolucionária como o único caminho para regenerar a humanidade e, em particular, a Alemanha. No entanto, se deixarmos de lado eis e o pouco influente Edgar Bauer, esse radicalismo não possui conteúdo socialista, e a expectativa de uma revolução limitasse a transformação política e não está ligada a nenhuma esperança de transformação no sistema de propriedade e produção. Ao contrário de Hegel, que vê uma divisão inevitável entre o Estado e suas instituições políticas e a sociedade civil como totalidade de interesses privados e particulares, os jovens hegelianos acreditam, em sua etapa radical, que na sociedade perfeita do futuro desaparece essa divisão e mesmo a distinção entre esses dois aspectos. O próprio Hegel não acredita ser possível eliminar completamente a tensão entre o interesse geral e os interesses privados conflitantes dos indivíduos, mas apenas que essa tensão pode ser atenuada pela mediação do aparelho estatal, identificando seu próprio interesse com o do Estado. Na opinião de Hegel, o Estado, como modo de ser coletivo, não precisa justificar-se pelo interesse dos indivíduos que o compõem, ao contrário, seu bem supremo e absoluto consiste em ser membro do Estado. Disso se segue que a função arbitral do Estado na luta entre interesses discordantes da sociedade civil pode ser justificada pelo valor do Estado em e por si mesmo.
A doutrina política de Hegel expressa a ideologia da burocracia prussiana e, em sua perspectiva, o bem geral, isto é, o bem do Estado, é independente dos interesses privados e não se deriva deles. Ao contrário, o interesse do indivíduo e seu valor essencial consistem em ser cidadão do Estado. No entanto, os jovens hegelianos rejeitam por completo essa ideia. Ao proclamar seu próprio ideal republicano e exigir a participação geral do povo na vida política, com sufrágio universal em bases igualitárias, liberdade de imprensa e de opinião e um governo livremente eleito que represente verdadeiramente toda a comunidade, acreditam que, quando esse Estado vier a existir, não haverá diferença entre o bem geral e os interesses privados. Quando as instituições políticas forem uma livre emanação do povo, não poderão constituir para ele uma força estranha, um Estado no qual a educação desperte a consciência universal de cada cidadão e o torne consciente dos ditames da razão significará a unidade dos interesses privados e públicos. Dessa forma, os jovens hegelianos dão nova vida ao idealismo republicano do século XVIII, acreditando que a educação e as liberdades políticas resolvem todos os problemas sociais sem necessidade de modificar o sistema de propriedade sobre o qual se baseiam a produção material e a troca econômica. Os jovens hegelianos desempenham um papel importante no despertar intelectual da Alemanha e na difusão das ideias democráticas. No entanto, apesar da atenção que suscitam, não obtêm êxito em seu esforço de fazer da filosofia o núcleo de um movimento político no qual participem as forças sociais mais significativas do país. A decomposição da esquerda hegeliana, produzida após a supressão, em 1843, dos Deutscher, assume a forma de ideias que postulam uma oposição geral entre o pensamento abstrato e a política. O início da dissolução do movimento coincide com a época da primeira formulação do pensamento de Marx, que se forma nas fileiras da esquerda hegeliana, mas, embora aceite suas categorias filosóficas e sua identificação dos problemas a resolver, adota uma concepção da história essencialmente diferente. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 2. A esquerda hegeliana.